Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém? Essa é a oração do Veni Creator. Você pode procurar no seu Google. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai. É isso que o Espírito Santo está fazendo agora conosco. Amém? Eu sou a Juliana de Paula, missionária aqui da comunidade Canção Nova, na pertença do 2º elo, da comunidade de Aliança, como muitos conhecem. E sou natural de João Pessoa, na Paraíba. Sou paraibana, mas tenho sangue pernambucano também, porque painho era de Recife, família do meu pai, toda de Recife. E aos meus 12 anos de idade, eu fui participar de um seminário de vida no Espírito Santo. Tem alguma criança aqui com 12 anos? Com 13? Tem uma menina ali. E eu fiz um seminário de vida no Espírito Santo, e aquele seminário foi um divisor de águas na minha vida. Existe uma Juliana antes dos 12 anos e uma Juliana depois dos 12 anos de idade. Porque ali aos 12 anos eu descobri o amor de Deus na minha vida. E nunca mais eu fui a mesma. Hoje estou com 45 anos e desde os meus 12 anos que eu sirvo ao Senhor. Sou casada com o Alexandre, que está ali tocando violão, há 20 anos. Nós temos uma história de amizade, namoro, noivado e casamento de 30 anos. O Senhor nos uniu, né? Nos conhecemos na igreja, começamos a caminhar no ministério de música. E aí o Senhor foi nos direcionando, e graças a Deus nós somos missionários e servimos a Deus. Para nós é uma grande alegria, especialmente estar com vocês esta manhã. Eu queria saber quem trouxe a Bíblia. Que bênção! Eu ia perguntar quem tem. Geralmente a gente pergunta quem tem, porque às vezes a pessoa tem, mas não traz. Não é verdade? Sim ou não? Vamos abrir a nossa palavra. Eu vou partilhar com vocês sobre um tema muito lindo, que é um dos temas do nosso rebanhão. Um canto novo que restaura. Quem aqui quer ser restaurado? Levanta o braço. Achei meio fraco essa resposta de vocês. Quem aqui quer ser restaurado? Ah, agora melhorou. Então pega aí a sua palavra e abre em João capítulo 4. João 4, do 5 ao 7. João 4, do 5 ao 7. Diz assim. Todo mundo já encontrou? 1314 na página da quem tem a CNBB. Ave Maria, quem tem Ave Maria aí com a página? 150. 1357. 1387. 800. 1855. Da Ave Maria.
E aqui na minha é 1314. Vamos ler a palavra? João 4, do 5 ao 7. Vamos pegar aqui. Chegou, pois, uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade de Jacó. Tinha dado ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Veio uma mulher da Samaria buscar água e Jesus lhe disse: dá-me de beber. Jesus estava com o quê? Com sede. E a gente lembra daquela passagem onde Jesus estava ali na cruz, ele dizia o quê? Tenho sede. O Senhor demonstra aqui nessa passagem, junto à samaritana, a sua fragilidade. Ele tem sede, está fatigado. E a fraqueza humana presente no Jesus, o nosso Cristo, é assumida por Ele. E nessa passagem ele deixa um caminho aberto à graça de restauração que Deus realiza. Foi assim na cruz, né? Jesus disse diante da samaritana: eu tenho sede. Deus, minha gente, tem sede do homem. E por isso ele se esvazia. Eu não sei se vocês lembram daquela passagem de Filipenses, onde Jesus, Filipenses 2, você pode abrir aí Filipenses 2, capítulo 2, do 5 ao 8, ou se você quiser anotar, onde Jesus diz assim, olha só: haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Preste atenção. Ele, existindo de forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Deus tem sede do homem e por ele se esvazia. Então o canto novo, esse canto novo que restaura, ele começa no esvaziamento de si mesmo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então esse canto novo começa nesse esvaziamento. Sem desapegar-se, não há restauração. Então, para começar essa nossa história do canto novo que restaura, eu e você, para sermos restaurados, a gente precisa se desapegar. Se desapegar de quê, Juliana? Desse homem velho, dessa vida velha. Porque às vezes a gente quer uma vida nova, mas a gente fica insistindo na vida. Sabe por quê, minha gente? Porque com muita facilidade, eu e você, a gente se acostuma. Sabia disso? Tem situações que a gente até julga o outro. Meu Deus, como é que fulano consegue viver nessa vida? Ela reclama, ele reclama, mas ele não sai. Ela não sai dessa vida velha, dessa escravidão, não é assim? Parece que a pessoa não tem força, não tem coragem, né? De se desapegar dessa vida. Ela quer uma vida nova, ela quer cantar um canto novo, mas ela não consegue. Sabe quando a pessoa diz assim, é mais forte do que eu? Eu lembro, eu falei para vocês que a minha história de conversão foi muito cedo, porque Deus tinha que me chamar muito cedo.
Eu era uma menina muito doente, mas a doença era aqui dentro. Eu tinha uma tristeza, minha gente, que eu não sabia de onde vinha. Naquela época, há anos atrás, não se falava de depressão como se fala hoje, né? E era uma tristeza, era uma fraqueza que eu tinha. E eu lembro que quando a professora perguntava na escola o que é que eu queria ser quando crescesse, né? Que tinha muito isso, eu não sei se ainda hoje perguntam. Eu dizia que não sabia, mas dentro do meu coração, sabe qual era o meu sonho? Era morrer. E ao contrário de muitas meninas, eu ficava planejando a minha morte. Era uma tristeza. Eu era aquela pessoa, aquela menina, e parece que era só da idade, mas isso foi me acompanhando por muitos anos. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sabe aquela pessoa que fica se colocando para baixo, que não acredita em si, que tem muito medo, muito negativa, que só fica pensando no pior que possa acontecer? Era a Juliana que está aqui diante de vocês. Então, por muitos anos, inclusive na minha caminhada com Jesus, eu precisei lutar contra essa mulher velha. Aí Jesus, sabe o que Jesus fazia comigo? Me chamava, dizia que eu era importante, que me amava, e me chamava, me fez descobrir um ministério de música, que precisava ficar assim na frente para cantar, para conduzir um povo. Mas antes de sair de casa, aquela tristeza, aquela angústia, aquela mulher velha ficava ali insistindo. E para que a gente cante esse canto novo, a gente precisa entrar num processo, muitas vezes, de cura. Sabia disso? Tem gente que está balançando assim a cabeça, né? Porque eu sei que você já foi curado de muita coisa, mas ainda precisa ser curado demais, né? Porque é assim o nosso processo. Para que nós possamos cantar um canto novo, nós precisamos nos desapegar. Mas não é fácil de se desapegar. E eu vou levar vocês a entenderem que não é fácil, porque na história aqui da samaritana, muitos conhecem essa passagem, existia uma grande dificuldade, porque a samaritana, ela não conseguia se desapegar da história dela. Ela era da Samaria, e na história vocês sabem que judeu e samaritano não conversavam. Existia uma grande dificuldade entre eles. E aí, minha gente, no versículo 9, você pode pegar aí João, mesmo capítulo 4, agora no versículo 9, que diz assim: a samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tem sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Será maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo o que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrada para a vida eterna. Aquela mulher estava cheia de um canto antigo, de sentimentos antigos, que ela levou a vida toda para aprender. Tinha ali nela o orgulho ferido,
uma solidão. E Jesus começa ali a entoar uma música nova para os ouvidos dela. Jesus fala de quê para ela? Jesus fala o quê para ela? De uma água viva, isso mesmo. Ela está presa em si mesma, em seus medos, em suas dores. E eu não sei se vocês entendem isso, mas o encontro pessoal com Jesus nos leva a perceber a vida para além de nós mesmos e das nossas capacidades. Quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus, a gente começa a perceber algo de fé. Eu não sei se vocês já viveram uma experiência que a gente diz assim: o que está acontecendo comigo? Porque se fosse antes, eu não teria coragem de pedir perdão. Se fosse antes, eu não me calaria. A gente não pensa nisso, né? Meu Deus, Jesus está mudando o meu viver, a minha vida. Meu Deus, a Juliana, eu estou com o microfone na mão, eu estou falando com o povo, eu estou rezando, eu estou me desprendendo do medo que existia dentro de mim. Daquela menina que tinha muito medo, medo de tudo, medo de viver. Eu dizia que ia fazer algo, de repente eu desistia, não vou mais. Mãe dizia: o que foi que aconteceu? Não vou mais. De repente, mesmo com medo, eu comecei a ir. Vocês estão entendendo? É algo que transcende, que vai para além daquilo que a gente imagina. O encontro pessoal com Jesus faz com que a gente tenha uma postura diferente, uma vida diferente. É ou não é verdade? Se eu fosse descer aqui, pegar um microfone aqui e colocar na boca de vocês, eu tenho certeza que muitos de vocês teriam muitos testemunhos de mudança de vida. Até mesmo de situações que você não tem mais vontade de fazer, de coisas do seu passado. Tem gente que não fala mais palavrões. Graças a Deus. A sua boca está cheia de palavras positivas, de palavras bonitas. A gente está numa época, né? Parece que voltou. Eu me lembro que palavrão na minha sabe, abrindo parênteses aqui, na minha adolescência, eu lembro que era coisa de gente mal educada, não era verdade? Quem é do meu tempo, da minha época? E aí eu vejo um bocado de gente falando novamente palavrão, assim como se fosse algo tão comum, mas na minha época era coisa de gente mal educada. Minha mãe não deixava falar palavrão. Isso, tinha essa história do tapa na boca mesmo, né? Isso é feio, não pode, né? E era uma forma da gente entender que a gente não podia falar determinadas palavras. Mas parece que hoje, né? Mães, vós que estão por aqui, não precisa dar tapa na boca, mas corrige, fala, explica, né? Porque não é bonito. Mas voltando, o encontro pessoal com Jesus nos leva a perceber para além de nós. E a gente começa a perceber que vai além da nossa capacidade. Ainda no versículo aqui da Samaritana, no versículo 13, Jesus respondeu para ela: todo o que beber desta água terá sede de novo. A água que a samaritana estava tirando do poço. Todo o que beber desta água terá sede de... Porque os esforços humanos são insuficientes. Não tem capacidade de saciar a sede de respostas que temos, que precisamos do Senhor. Por mais que a gente queira, as pessoas, eu, Juliana, não tenho essa capacidade de preencher o vazio do seu coração. Eu lembro que eu vivi uma realidade com o Alexandre ainda, quando a gente namorava, e eu tinha uma sede muito grande de Deus, mas muito grande. E justamente esse vazio que existia dentro de mim,
essa tristeza. Depois de um tempo eu entendi que era sede de Deus. Tem gente que fica assim, ó, vai para um lado, vai para o outro. Tem gente que vem na Canção Nova e vai numa igrejinha evangélica que alguém chama. Tem gente que vai no centro espírita. Tem gente que vai para balada, para o show não sei de quem. É assim, aquela alma vagando, né? Buscando preencher o vazio do seu coração. E ela não entende que, na verdade, quem vai preencher esse vazio do seu coração, essa sede que ela tem, é Deus. E a gente vai procurando preencher essa sede, sabe como? Nos estudos, no trabalho, no dinheiro, Eu estou falando nos estudos porque tem gente que mete a cara para estudar, porque a minha vida vai se resolver quando eu tiver quando eu tiver prestígio. Aí eu vou ser feliz, essa sede que eu tenho. Não estou dizendo que não é para estudar não, tá? As adolescentes, os jovens que estão aqui, é para estudar sim. Quem está nos ouvindo, aí fica naquela sede, eu vou passar nesse concurso, porque quando eu tiver prestígio, quando eu tiver, eu vou preencher o vazio do a sede que eu tenho. Aí outro diz assim, não. Tem gente que é bem carente, né? Aí diz assim, não, é num relacionamento. Quando eu tiver um relacionamento, uma pessoa que me ame, né? Ela vai preencher esse vazio, essa sede que eu tenho de felicidade. E aí, por que eu estou trazendo um relacionamento? Porque eu comecei a namorar com o Alexandre, eu tinha 14 anos de idade. Alexandre, um rapaz de Deus, do grupo de oração, já era muito bom, né? Já caminhava comigo, era de Deus. O Alexandre era meu amigo, porque antes da gente namorar, a gente conversava muito, era meu amigo confidente, eu era amiga confidente dele também. Que maravilha, perfeito. Então, isso quer dizer que o Alexandre vai preencher todo. Então eu achava que, na verdade, o Alexandre era Deus. O que eu falei? Que a gente não é capaz, né? A gente não é capaz de matar a sede de ninguém, a não ser o próprio Deus que nos usa para ajudar as pessoas. Mas eu, humanamente falando, não. E eu me lembro que um dia eu parei e olhei para o Alexandre, meu amigo, uma pessoa de oração, que rezava por mim, que me ajudava, enfim. Mas o Alexandre, por mais que ele fosse um homem muito bom, de família boa, que minha mãe dizia assim, olha, presta atenção, né? No pai, na mãe, se trata bem a mãe, tratava bem a mãe dele, estava tudo certo. Mas o Alexandre não conseguia matar a sede que eu tinha. E foi muito bom, a gente sempre conversa sobre isso, porque foi nesse dia... Nós namoramos muito tempo, a gente namorou 8 anos, graças a Deus. Foram 6 anos de namoro e 2 de noivado. Mas isso foi pelo menos lá para uns 3, 4 anos de namoro. E foi muito bom, sabe por quê? Porque eu descobri que o Alexandre não é a minha felicidade. Mas não foi porque o Alexandre ficou ruim para mim, não. Nem disse nada para mim. Um dia eu estava na capela, diante de Jesus Eucaristia. E foi nesse dia, na minha oração, é por isso que a gente precisa estar nos pés do Senhor. O Senhor falou para mim, você tem sede, você anseia, e só eu posso preencher esse vazio do seu coração. Só eu posso matar a sua sede. Então toda a expectativa que eu poderia ter, depositar no relacionamento, o Senhor me ajudou a depositar ali nos pés dele. E foi muito bom, porque ali eu entendi que o Alexandre, que é meu marido, mas que naquela época era meu namorado, meu amigo confidente, não poderia preencher nem saciar a sede que eu tinha, que na verdade era a sede de Deus. Então você está entendendo que o que você sente, ninguém dessa terra, desse mundo, vai poder preencher.
Essa sede que você tem, você que está aí bebendo água, a gente bebe água e a boca continua seca, né? E nesse tempo de calor, de muito calor que a gente tem vivido, parece que quanto mais a gente toma água, nosso corpo precisa de água. E é por isso que o Senhor disse aqui, nesse versículo 14, Ele disse: mas quem beber dessa água, voltamos aqui, o 13, Jesus respondeu: todo aquele que beber desta água terá sede de novo. Se você beber dessa água que eu dou para você, você vai ter sede de novo. Eu estou falando eu, Juliana. Mas se você beber, aí a gente vai no versículo 14. Mas quem beber da água que eu darei, diz o Senhor, nunca mais terá, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Sem a água viva do Espírito, a gente cantou no início, né? Vem Espírito de a... Sem a água viva do Espírito, a nossa rotina e vazio nos levam ao desespero. Sem a água viva do Espírito, eu sempre falo que quando nós somos batizados, a gente recebe um presente. Sabe aquela caixa bem bonita de presente? Que a gente, principalmente mulher, imagina uma caixa bem bonita. Quando a gente recebe um presente, que a caixa é muito bonita, a gente fica mais encantado com a caixa do que com o que tem dentro, né? A gente fica, meu Deus! A gente não sabe às vezes nem o que é que tem dentro. Mas é tão bonita a caixa que a gente fica, nossa, a gente se sente tão amada, né? Tão amado pelo presente. Então o Espírito Santo, quando a gente é batizado, é nos dado essa caixa de presente. Aí a gente se encanta com a caixa, a gente abre a caixa, mas parece que a gente não usufrui do presente. Talvez seja aquela pessoa que o presente é tão bonito, tão caro, que ela fica sem saber como se utilizar daquele presente. O Espírito Santo, minha gente, é esse presente que nós recebemos, o nosso batismo. Tem batizado aqui? Sim ou não? Quem não se batizou ainda, procure a sua paróquia e se batize. Mas nós recebemos um grande presente, que são os dons, que é essa graça, que é o Espírito Santo, que nos preenche. E na Canção Nova, a gente aprendeu com o Monsenhor Jonas, que a gente precisa clamar o Espírito Santo 24. Está tomando banho, vem Espírito Santo. Está fazendo comida, vem Espírito Santo. Está caminhando, vem Espírito Santo. Está fazendo comida, vem. Está trabalhando, está no computador, né? Quem trabalha, vem Espírito. Está triste, vem Espírito. Está com raiva, vem Espírito. Pensou uma coisa que não é boa, vem Espírito Santo. Isso é fazer valer o presente que nós recebemos no nosso batismo. Tem que ficar, meu Deus, o que é que eu faço? Para onde é que eu vou? Não. Meu Jesus amado, você tem o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, me conduz. Ai, Juliana, mas ele não disse nada para mim, mas ele vai te conduzir. Ele vai mandar anjos. Vai. Nossa, aí você diz, meu Deus, eu nem sabia que eu ia conseguir resolver isso hoje. Meu Deus, as coisas fluíram de um jeito. Eu falei de um jeito, parecia que eu sabia das coisas. É o Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito Santo que é essa água viva, que vem preencher todo o vazio. Então, se você muitas vezes se sente desesperado, desolado, um vazio no coração, uma tristeza, aí eu falei, né, de que eu era uma pessoa triste. Tem gente que é melancólica, tem gente que tem um temperamento assim, tudo. Aquela pessoa, não julga não, tá? Quem é assim, ai, fulano é muito... Essa pessoa precisa de cura.
É o temperamento dela. Tem gente que chora por bobagem, né? Tem gente que fica triste. E a única forma que você tem de curar essa tristeza, esse vazio, é clamando o Espírito Santo de... Foi assim que eu fui curada. Clamando, pedindo o Espírito Santo para que aquela tristeza, aquela desolação, aquela fraqueza que eu tinha, minha gente, fosse embora. E aí, naquele testemunho que eu contei para vocês do Alexandre, eu fui, dando passos em direção somente a Deus. Eu parei de criar expectativas nas pessoas, nas coisas. Eu entendi que tudo parte de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais te será dado por acréscimo. Eu entendi que tudo parte dele. A felicidade num relacionamento, um trabalho, um estudo, a realização humana, na verdade, partia de Deus. Porque Deus vai nos conduzindo para o caminho certo. Às vezes a gente acha que o caminho certo é por esse lado, mas não é, é por esse outro aqui. Porque Deus vai nos mostrar. A pessoa diz, mas fulana, não era assim que tu estava indo, que tu estava... Aí você diz, não. Deus me mostrou que não era por aquele caminho, era por um outro. O caminho da minha felicidade era outro. E nessa passagem da Samaritana, o Senhor apresenta àquela mulher uma água que se torna uma fonte e que jorra até levá-la à vida eterna. O objetivo pelo qual Deus se revela ao homem. É Deus quem toma a iniciativa de se aproximar de nós, com o objetivo de nos fazer viver com Ele a sua vida divina. Com o objetivo de ter uma vida onde eu e você, a gente consegue entender que tudo parte de Deus. Eu sempre digo que nós não fomos criados para ser de Deus. Sabe por quê? A mãe da gente já começa dizendo assim: eu criei meu filho para esse mundo, não foi para mim, foi para o mundo. É ou não é? Não tem essa frase, né? Eu sei que a mãe está dizendo assim: eu criei meu filho para aprender a viver nesse. Mas eu digo que é um erro, sabe por quê? Porque a gente precisa aprender a dizer assim: eu criei meu filho para ser de Deus. Para ser de Deus, ele não precisa, assim, né? É porque a pessoa pensa assim: para o meu filho ser de Deus, ele precisa ser padre, freira, ou de uma comunidade. Não, gente. Primeiramente, a gente precisa ser independente. E ser de Deus é entender que tudo parte dele. Mas a gente não aprendeu a viver assim. Isso é tão concreto que geralmente o que é que a gente faz? A gente primeiro tenta resolver do nosso jeito as coisas. Aí quando a gente não consegue, a gente vai e recorre a Deus. Normalmente a gente faz assim. Às vezes até esquece. E a gente acaba fazendo do nosso jeito. Quando na verdade nós precisamos fazer do jeito de Deus. Porque a gente não tem culpa. A gente aprendeu errado. Aquela história de dá o teu jeito. Não tem jeito que faz isso, né? Não, vai lá e dá o teu jeito. Com Deus não é assim. A gente vai até Ele, a gente pergunta: Senhor, como Tu queres que eu faça? Como Tu queres que eu resolva? Me mostra, Senhor. Me direciona. É ou não é verdade? É Deus quem toma a iniciativa de se aproximar de nós com o objetivo de nos fazer viver com Ele. E aí eu volto mais uma vez na passagem. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água. Finalmente ela começa a se despir
de seus orgulhos, a se desarmar, a deixar aparecer as suas fragilidades. E aí eu vou entrar nesse ponto que é importantíssimo para mim e para você. A cura interior começa nesse momento, quando lançamos fora as armas e tiramos as armaduras e nos rendemos, reconhecendo-nos Vocês entenderam? Eu vou ler de novo, tá? A cura interior começa nesse momento, quando nós lançamos fora as nossas armas e tirando as nossas armas. Eu não sei porque tem gente que tem medo de Deus, parece que fica se protegendo de Deus, fica com essa armadura, armado, querendo justificar. É porque o Senhor não sabe o que é que eu passo nessa casa. É porque o Senhor não sabe o que eu já sofri nessa vida. É por isso que... Não. Isso são as nossas armas. As nossas armas. Tem gente que é armado o tempo inteiro. Até mesmo para Deus. E isso se chama resistência. A gente fica resistindo àquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. Quem aqui quer ser curado profundamente? Amém. A cura interior começa quando lançamos fora as nossas armas, tiramos as armaduras e nos rendemos, reconhecendo-nos A mulher, aquela mulher, a samaritana, quem lembra? Quantos maridos ela tinha? Quantos maridos? Ela tinha 5 maridos. E os 5 maridos daquela mulher simbolizavam os deuses provenientes de outras culturas, com os quais o povo de Deus adulterou. Por isso que existia, né? Os judeus e os samaritanos. Essa separação. Aí eu pergunto para você, quais os 5 maridos que temos colocados no lugar de Deus? Eu e você. Que são deuses. A gente fica dizendo que adora a Deus, a gente vem na capela do Santíssimo, a gente vem na adoração, a gente adora o Senhor. Aí a gente sai daqui e a gente começa a adorar falsos, né? Eu vou dizer primeiro, o dinheiro. Que o dinheiro traz poder. E aí, minha gente, inclusive nesse tempo, sempre foi assim, mas o dinheiro justifica tudo. A pessoa pode fazer o que ela quiser, porque o dinheiro compra, e a gente tem visto isso nas redes sociais, na televisão. A pessoa faz coisas horrendas, horríveis, mas ela tem dinheiro. Ah, não, isso aí com o tempo o povo esquece. Porque a pessoa tem dinheiro. O dinheiro justifica tudo. Segundo, o prazer, a diversão. Pessoas vivem em função disso. Juliana, mas tem algum problema eu me divertir? É claro que não. O problema, minha gente, são os excessos. Nós somos desequilibrados. Tem gente que quando vai... Ai, menino, foi tão bom. Eu fui em determinado lugar, eu fui com a minha família, aí toda semana quer fazer. Sabe aquela coisa? A gente tem uma mania de se viciar, de se deixar levar. E quando a gente vê... Nós estamos em lugares... Sabe aquela pessoa que diz assim, não... Aquela pessoa que tem o vício, né? Não, quando eu quiser eu paro. Para nada. O problema não é a diversão. O problema são os excessos. Pessoas que vivem em função disso. Tem gente que só é feliz. Tem gente que só se diverte, aliás, com um copo de cerveja na mão.
com a latinha ou com esses copos agora, né, que está na moda. Tem gente que só acha que só vai conseguir se divertir até o momento em que ela bebeu, e ainda no outro dia diz assim: eita, ontem eu bebi todas. Aí ri, aí fica contando as histórias, aí acha engraçado o que o povo contou, o que a pessoa fez quando ela estava bêbada. Aí às vezes a diversão faz com que você vista determinada roupa, você tem uma postura, não sei como, para poder ser aceito naquele meio. Enfim, minha gente, o problema não é a diversão, o problema é a forma como a gente se diverte. O problema são justamente esses excessos. As pessoas que vivem em função disso. Então, o primeiro, o dinheiro. O segundo, o prazer. O terceiro é o medo. Há quem vive prostrado diante do medo. Vocês lembraram do que eu falei? Quem conduzia a minha vida? Era Deus? Era o medo. Porque eu tinha medo de... Ficava me sabotando o tempo inteiro. Eu não consigo, eu não sei. Porque eu ainda precisava de cura interior. Primeiro, dinheiro. Segundo, prazer. O terceiro, o medo. O quarto é a distração. Busca por escapes, vícios. Você não consegue estar ali somente numa situação, mas você quer o tempo inteiro voltar àquilo. Sabe assim, hoje em dia a gente tem se distraído muito, sabe com o quê? Com o celular. E é muito perigoso, que a gente entra ali e dali para a gente sair. Muita gente fala isso. Meu Deus, eu nem dei conta, eu fiquei 2 horas no celular. Eu fiquei 3 horas. Eu entrei para ver umas mensagens, quando eu vi... Eu não sei se vocês já viram isso, já passaram por isso. A gente entra para mandar uma mensagem para alguém. Aí a gente faz tudo no celular e esqueceu de mandar a mensagem. Alguém já viveu isso? Eu entrei para só... mandado para dizer para meu filho, para dizer para minha irmã, para minha colega. Aí eu fiz tudo no celular. Eu entrei no Instagram, quem usa Facebook foi no Facebook, olhou as mensagens. Tem aquelas mensagens lá do WhatsApp também, que fica nas bolinhas lá, né? Que você entra, quando vê vai passando. Aí você olhou tudo, mas não fez o que deveria fazer. A gente se distrai. Para vocês terem ideia, eu tenho É tão perigoso isso. Eu estou falando do celular, né, especificamente. Eu tenho uma sobrinha que é autista. E uma das orientações, né, da psicóloga, enfim, é para não deixá-la no celular. Qualquer criança, né? Mas eu estou falando de autista porque ela não pode ficar o tempo inteiro no celular. Ela pode ir até para a TV, mas no celular, porque ali é como se ela, com o tempo ali no celular, ela se desregula. Então tudo aquilo, todo o trabalho que é feito com ela diariamente, no tratamento, com a mãe em casa, com o pai, o celular desregula tudo. Então ela não pode ficar muito tempo. O ideal é nem que ela fique, mas como não consegue, ela não pode ficar muito tempo. Mas eu quero dizer que a gente se distrai com muita facilidade. Então a distração é o quarto. Primeiro, o dinheiro. Vamos repetir. Primeiro, segundo, o prazer. Terceiro, o medo. Quarto, a distração. E o quinto é o passado. Tem pessoas que vivem presas a situações do seu passado, suas e outras, né? Como
Muita gente vive preso a situações que viveram difíceis. E aí a gente tem uma mania de fazer o voto íntimo. Nunca mais, né? Às vezes quando a pessoa não fala, ela diz, ela guarda. Então aquela pessoa vive remoendo o seu passado, a sua história. Mas não é muitas vezes para aprender, para ser uma pessoa diferente, para ser uma pessoa melhor. Às vezes é aquela pessoa A gente às vezes fica amargurado, principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade de perdoar. Tem gente que perdoa fácil. E deixa eu dizer para você, perdoar não é esquecer, tá? É você lembrar daquela situação e você ficar bem com ela. Ela existiu, aquela situação aconteceu na minha vida. Mas o meu coração não fica acelerando. Eu não fico, né? Ali nas emoções. Não, eu fico tranquilo. Aquela situação existiu. Então, eu tenho que aprender com ela, né? Eu aprendo com ela, mas eu não fico ali remoendo, nem... Bom, tem gente, eu não guardo nada. Mas tem gente que guarda. Diz que, eu já esqueci. Mas está ali guardado. Dá uma tristeza, dá uma angústia. E tem gente que adora ficar preso, né, a essas situações, para justamente se justificar diante das outras. Eu só sou assim, e isso faz até diante de Deus. Então nós somos convidados a parar de cultuar, a parar de adorar esses falsos deuses. E eu e você precisamos aprender a adorar em espírito e em... E aí eu pergunto a você, qual a sua verdade que você precisa apresentar ao Senhor nesta manhã? Qual é a sua verdade que você precisa apresentar ao Senhor? Nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas qual é a sua verdade? Eu trouxe aqui vários exemplos. Qual a sua verdade hoje? Feche seus olhos um instante. Só um instante, rapidinho. Qual a sua verdade? A verdade daquela mulher, da samaritana, era de uma mulher que vivia uma grande tristeza. Ela teve 5 maridos, mas na verdade ela não tinha nenhum deles. Ela se sentia desabrigada, desolada. Ela vivia armada, com medo. Mas ela tinha sede de uma água que iria saciar totalmente a sede que ela tinha. Na verdade, uma sede de Deus. Pode abrir os seus olhos. Quando nos despimos diante do Senhor, curvando diante dele nossa verdade, nossa fragilidade, Ele então se revela totalmente a nós. Ele se deixa conhecer inteiramente. Quem aqui quer conhecer a Deus? Deixa eu dizer para você, quando a gente conhece alguém de verdade, quando a gente tem uma intimidade com essa pessoa, a gente confia plenamente nela. É preciso conhecer a Deus. Ele vem até nós. É Ele que vem até nós ao nosso encontro. E a única coisa que Ele quer é que você o conheça de verdade. Porque quando a gente tem um encontro pessoal com o Senhor, nunca mais a gente duvida do seu poderio nas nossas vidas, daquilo que Ele pode fazer.
Até quando Ele não faz, a gente acredita piamente. A gente crê piamente de que Ele tem o melhor para... Até quando Ele demora a nos responder. Quando a gente conhece, quando a gente é íntimo de Deus, a gente sabe que mesmo doendo... Eu lembro que eu vivi uma situação, um período da minha vida, e eu chorava, e eu ia lá na Capela do Santíssimo, e eu, Jesus, eu não estou suportando, não estou aguentando, mas me dá força, Senhor, porque eu sei que eu preciso passar por tudo isso. Eu sei, Senhor, que Tu tens o melhor para mim, e com tudo isso, Tu estás me ensinando algo que eu sei que lá na frente vai ser importante para mim. Minha gente, deixa eu dizer para vocês, e foi. Eu precisava passar por tudo aquilo, porque eu não seria o que eu fui depois daquilo tudo, depois daquela tempestade, se eu não tivesse passado por toda aquela tribulação, por toda aquela dor. Uma dor que durou quase 4 anos, mas que abriu os meus olhos, que abriu o meu coração, que abriu caminhos, abriu portas na minha vida. Vocês estão entendendo? Quem tem uma experiência com Deus, quem tem uma experiência pessoal com Deus, quem deposita nele a sua fragilidade, que se curva diante dele, Ele se revela totalmente a nós e se deixa conhecer inteiramente. E a gente aprende que a pedagogia de Deus não é a nossa, que o jeito de Deus não é o nosso jeito, é do jeito de Deus, não é do meu jeito. A partir do encontro pessoal com o Senhor, eu e você, a gente começa um lindo processo de cura e passamos nós mesmos a cantar um canto de restauração para nós e para muitos outros. Olha só que lindo. A partir desse encontro pessoal com o Senhor, eu, Juliana, começo um lindo processo de cura. E eu passo a cantar um canto novo, um canto de restauração para mim e para os outros. As pessoas começam a testemunhar o que eu sou, o que eu provoco, o que a minha presença é na vida delas. As pessoas começam a dizer: eu não sei o que acontece, quando você chega tudo muda. Eu não sei o que acontece, quando você fala parece que você tem a palavra certa. Eu não sei o que acontece, quando você me traz uma paz muito grande. Eu não sei o que acontece. A pessoa nem é de igreja, mas ela diz: você tem uma coisa boa que eu não sei explicar. Se isso ainda não foi testemunhado pelas pessoas ao seu respeito, é porque você ainda não está cantando um canto novo de restauração. Eu e você precisamos cantar esse canto novo, mas isso só acontece quando eu e você temos o nosso encontro pessoal com Jesus. E aí nesse momento a gente começa a ser curado profundamente. Isso não quer dizer que a gente não vai ter mais problemas, mais dores, não é isso. É sobre o encontro pessoal com o nosso Deus, com aquele que vai vir ao nosso encontro e vai saciar a nossa sede. Já não é por tuas palavras. João 4:42. Vamos terminar. João 4:42 diz: e até disseram à mulher: já não é por causa daquilo que contasse que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Depois de tudo, ela foi fazer o quê? Ela foi contar sobre esse Jesus. E aí, se a gente seguir aqui na palavra, a gente vai ver a missão da Samaria, na Samaria, o que a samaritana foi fazendo, foi testemunhando do que aquele Jesus tinha feito com ela, da mudança que tinha acontecido.
E aí eles disseram: já não é por causa daquilo que contaste que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Um coração curado, restaurado pelo canto novo do Espírito, leva outros a reconhecerem o Cristo em suas vidas. Um coração curado, repete comigo: um coração curado, restaurado pelo canto novo do Espírito, leva outros a reconhecerem o Cristo em suas vidas. Amém? Vamos ficar de pé para a gente terminar cantando essa canção. Coloca a mão no seu coração agora. Se você quiser, mesmo sentado aí, coloca a mão no seu coração e pede agora que a gota do sangue de Jesus possa curar o seu coração. Escuta essa canção uma vez, depois você canta comigo, se você não sabe. Uma gota do teu sangue pode me curar, Senhor. O teu toque em minha vida vai me restaurar. Uma gota do teu sangue pode me curar, Senhor. Uma gota do teu sangue pode me curar, Senhor. Pode me curar, Senhor. O teu toque em minha vida, o teu toque em minha vida vai me restaurar, vai me restaurar. Acalma a minha aflição, acalma a minha aflição. Sei que tudo vai passar, sei que tudo vai passar. Nada temerei, Senhor,